Perfeito. Então, boa tarde, galera. Meu nome é João Marcílio, eu sou presidente da SGA. Já gostaria de agradecer todo mundo pela presença no nosso sexto Café Geofísico, já até perdi as contas. O Café Geofísico é um projeto que a SGA tem, com o objetivo de divulgar no meio estudantil trabalhos e estudos de profissionais que trabalham em diversas áreas com geofísica. E agora, nessa quarentena, a gente está realizando esse projeto via online com maior frequência. Antes de começar, eu vou pedir para todo mundo, se possível, desligar o áudio. Qualquer pergunta que vocês tiverem, fica à vontade para mandar no chat, a gente vai anotar. Ou no final da apresentação, se vocês quiserem abrir o áudio para fazer a pergunta também, fiquem à vontade. Igual eu falei agora há pouco, a gente vai passar uma lista de chamada para e caso vocês, para vocês anotarem para a gente com o nome e o e-mail, que a gente vai mandar certificados, e isso ajuda bastante a gente. E depois a gente manda também um formulário para vocês criticarem. Então, vamos lá, agora eu passo a palavra ao professor Vinícius Louro da USP, que vai fazer sua apresentação sobre geofísica na província aurífera de Alta Floresta. Muito obrigado, é um grande prazer aqui estar por aqui. Fico feliz pelo convite. Eu sou professor de geofísica há bem pouco tempo, comecei em 2018 no Instituto de Geociência da USP e logo em seguida, no final de 2018, eu consegui um projeto do CNPq, que foi justamente para trabalhar em cima da província aurífera de Alta Floresta. Esse projeto ele está sendo desenvolvido dentro do meu grupo de pesquisa, que é o grupo de geociência da litosfera, a Geolite, e tem, além de mim como líder, tem o professor Rafael Assis, que é, eu acho que talvez uma das maiores assumidades na província de Alta Floresta, trabalhando com metalogênese. Temos até alguns alunos assistindo a palestra também. O Andrés, que fez campo com a gente no ano passado lá também. E essa palestra que eu vou dar hoje, o que eu vou falar aqui é mais, apesar de ter a Alta Floresta como a província, como o foco da coisa toda, é uma palestra bem metodológica. Eu vi que tem bastante nomes ali que eu já vi, que eu conheço, que não são diretamente de geofísica, né, são mais da geologia, e aí eu pensei em dar esse approach um pouco mais metodológico para chegar no nosso resultado final, que é propor algumas novas áreas de interesse. Então, começando, vamos lá. Métodos geofísicos de exploração com foco em ouro. Ouro, por si só, como a maior parte das commodities que são exploradas na geofísica, não vai aparecer direto, exceto bifes. Bifes, sim, aí vai ter o próprio minério vai ter uma feição geofísica muito clara, na magnetometria, no eletromagnetismo, assim por diante. Mas, falando de ouro, o ouro em si ele é muito inerte. Ele não vai ter nenhum tipo de assinatura que cause um contraste que a gente consiga ver diretamente com nossos métodos geofísicos. Poxa vida, mas o ouro ele é extremamente denso. Ele não poderia aparecer numa gravimetria que vai poder identificar as variações de densidade laterais? Até poderia, porém a quantidade de ouro que tem no depósito, assim, um dado depósito, não é suficiente para ter um contraste significativo que a gente possa identificar com a gravimetria. Então, o que nós buscamos quando a gente faz geofísica de exploração, quando estamos buscando ouro, no caso? Nós vamos buscar feições, nós vamos buscar assinaturas que o meio possa ter, que estão vinculadas a esse tipo de mineralização. Como, por exemplo,
uma alteração hidrotermal, como, por exemplo, se o fluido hidrotermal que foi gerar mineralização depois lá saiu de uma intrusão, né, e essa intrusão tem um contraste de magnetização mesmo, se a sulfetação que ocorre junto com a mineralização, que vai poder ser vista pelo método eletromagnético, por polarização induzida, por MT, que cada vez mais está sendo usado com muito sucesso, a alteração hidrotermal, que pode ser vista, se tiver em superfície, pode ser vista pela gama espectrometria, por sensoriamento remoto, né, para quem já teve a oportunidade de estudar um pouquinho de sensoriamento remoto, técnica crosta, que vai pegar a reflectância de alguns minerais que são assinatura da alteração hidrotermal, como a caulinita, como alunita, como ilita, e assim por diante. Nessa palestra aqui, nós vamos focar um pouco mais no MAG e no gama. Por quê? Eu estava pensando esses dias e achei até interessante. Eu acho que a gente pode dividir a exploração mineral entre a exploração da indústria e a exploração acadêmica. Né? A acadêmica, a gente faz daquele jeito de dar um nó em pingo d'água, vamos atrás de dados que estão abertos, ou às vezes uma empresa consegue, libera o dado para a gente, e a gente vai atrás de resolver com o que tem na mão. Na indústria já é outra história, né? Lá é onde os brinquedos estão disponíveis, então tem uma série de metodologias que nós podemos utilizar. Né? Eu lembro o Wanderson Pereira, hoje da Vale, e ele falou para mim, ele era do laboratório da Geolite, quando era lá no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, da USP, na minha época de graduação. Ele se formou antes de mim e nós trabalhávamos juntos com isso. E ele se formou e foi para a Vale, e na Vale eu perguntei para ele, pô, Anderson, como é que é aí? Ele falou, cara, é mais ou menos aquela mesma coisa que a gente fazia lá na graduação, só que imagina centenas de vezes maior e com todos os brinquedos disponíveis para a gente. Né? Então, por isso, eu vou focar mais no MAG e no Gama, e vamos dissecar um pouquinho disso com o foco na Alta Floresta. Só para encerrar o raciocínio, né, das outras metodologias, EM, IP dá para fazer bastante, né, mesmo na academia, porém, é numa escala muito reduzida, não na escala que vamos trabalhar nessa apresentação. O MT, de certa forma, também, apesar de cada vez mais estar na indústria. Esses caras, eles são ideais para identificar zonas de sulfetação que geralmente estão associadas com a mineralização de ouro. Né? E como são técnicas que são mais locais, apesar do eletromagnetismo ser possível fazer aerolevantamento, eles não estão disponíveis, esses dados, então tem que ter uma grana para ir fazer campo ou pagar uma empresa para fazer o levantamento. Vamos, então, ao que interessa nessa palestra. Primeiro, o MAG. O que o MAG vai fazer para a gente? Ele vai mostrar variações de magnetização de suscetibilidade magnética. Ou seja, quando nós tivermos um contraste lateral, por exemplo, um diorito, né, intrudido num embasamento granito-gnássico, né, o diorito ele vai ter uma quantidade de minerais ferromagnéticos, no caso a magnetita, muito maior que na encaixante. Esse contraste, né, ou seja, essa variação de concentração de minerais ferromagnéticos vai gerar uma anomalia magnética. E aí nós vamos poder identificar a rocha intrusiva da encaixante, vamos poder identificar lineamentos magnéticos que podem estar associados
as zonas de cisalhamento, que são extremamente importantes para a gente no caso de exploração de ouro, principalmente no caso da província de Alta Floresta, em que a nossa mineralização vai estar controlada estruturalmente. Então, essa daí vai ser a palavra-chave para a gente nesse trabalho. Por quê? Se está controlado estruturalmente, e essas zonas de cisalhamento, elas aparecem no MAG, opa, nós temos um tipo de dado que vai ser determinante para falar, opa, aqui tem alguma coisa. A gravimetria, apesar de eu não cobrir nessa apresentação, mas quis mostrar aqui para vocês, nós chegamos a fazer um campo em setembro do ano passado, lá em Alta Floresta, fizemos alguns levantamentos de gravimetria em garimpos da região, e era uma questão que eu já há algum tempo queria ver o quanto que dava para ver o quanto que não dava para ver. Por exemplo, filões que estivessem mineralizados. E fazendo o levantamento de grave, deu para ver aqui o filão que já tinha sido mapeado com IP anteriormente. Na hora que fizemos os vários perfis de gravimetria aqui, deu para ver que tinha uma área mais interessante que era coerente com o filão. Porque o grave vai mostrar para a gente alguma coisa. Porque durante a alteração endotermal, a alteração potássica vai causar um aumento de densidade. E isso pode ser mapeado com a gravimetria. Da mesma forma, a alteração sericítica na alteração sericítica vai ter uma silicificação, vai ter uma diminuição de densidade. Corpos intrusivos, que podem ser a origem do fluido magmático, que vai culminar na alteração hidrotermal e mineralização depois, também podem ser mapeados de uma forma muito interessante. O gama, ele vai fazer o quê? O gama vem de emissões naturais de potássio, que decai o potássio 40, e de elementos das séries do urânio e do tório. O que isso vai mostrar para a gente? O gama, ele vai mostrar zonas com potencial alteração hidrotermal. Como assim? Se nós sabemos como é que funciona a emissão desses raios gama a partir do decaimento desses elementos, e nós conseguimos mapear esses caras, nós vamos ter uma ideia, de variações ou litológicas ou de faces. Usualmente, variações topográficas podem fazer um carregamento de massa que vai alterar o gama também, mas especialmente para o nosso caso, zonas de alteração hidrotermal vão ter, usualmente, alteração potássica, vai ter enriquecimento de minerais ricos em potássio. O potássio é um elemento muito móvel, ou seja, qualquer tipo de remobilização química vai carregar o potássio para qualquer lado que tiver fluindo esse fluido que passou pela fonte do potássio. O tório, em compensação, ele é muito pouco móvel, então ele exige que o grão seja remobilizado. O que isso tem a ver com a alteração potássica, com alteração hidrotermal, com a mineralização? Acontece que, quando o fluido magmático ou fluido, junto com o fluido meteórico, vai percolar e gerar a mineralização, ele vai carregar esse potássio, só que ele não tem um volume e uma força suficiente para carregar grãos que contenham o tório. O urânio, que é o terceiro elemento aí, ele, apesar de ser menos móvel que o potássio, ele, em alguns casos, ele tende a se juntar com ferro nesses fluidos e ser carregado junto. Então, tem algumas técnicas, como o fator F, como a razão tório-potássio, que podem ser usadas para mapear
zonas de interesse, zonas de alteração hidrotermal, como nós vamos ver daqui a pouco. Entrando um pouquinho na PAF, dando uma passant sobre o que acontece nela. A PAF, em termos mais gerais, ela está no sul do Crato Amazônico, está entre as províncias geocronológicas do Ventuari e Tapajós e Rio Negro Juruena, ou de uma outra classificação, as províncias tectônicas, desculpe, Tapajós Parima e Rondônia Juruena. O que aconteceu nessa região? Sucessivas orogenias, tipo oceano-oceano, subducções de baixo ângulo, causaram uma acreção de crosta juvenil evoluída. Nessas sucessivas orogenias foram intrudindo rochas intermediárias, como pórfiros, e que, posteriormente, né, o fluido magmático dessas intrusões foi imobilizado e causou a mineralização da região. O foco desse trabalho vai estar mais na porção leste da província de Alta Floresta. Nessa porção leste, nós vamos ter 4 segmentos geológicos principais. Primeiro, o embasamento granítico lá do Paleoproterozoico, apesar de tudo estar no Paleoproterozoico, só os sedimentares que não está. Então, a gente vai ter um embasamento granítico, unidades plutônicas e vulcânicas, que são de interesse, granitos sincolisionais anorogênicos e rochas sedimentares clásticas. Quando nós falamos de ocorrências primárias de ouro, nós vamos estar procurando mais as unidades plutônicas e vulcânicas e os granitos. As sedimentares vão estar voltadas mais para os depósitos secundários. E nós vamos tratar dos primários mais aqui. Os sistemas de ouro e cobre vão ter um controle estrutural, como eu falei agora há pouco. As zonas de cisalhamento vão ser importantíssimas e vão estar associados aos granitóides, que estão instalados no embasamento. Então, aqui né, vai ter uma sessão de slides aqui de imagens roubadas do meu grande parceiro Rafael Assis, né, que ele deixou eu roubar as imagens dele, fiz uma apresentação dele e do doutorado que ele fez há alguns anos atrás. Então, nós temos 4 tipos de depósitos lá. Nós temos depósitos de ouro e cobre disseminados, ouro e cobre filonares, ouro e metais base, ouro mais metais de base, ouro, cobre e molibdênio filonares. Por que eu estou descrevendo isso? Poxa, com a geofísica a gente pode saber qual que é qual? Não é assim também que a gente vai trabalhar. A gente vai ter algumas evidências que podem ser usadas para a gente suspeitar como é que é o sistema ali, como é que tipo de coisa a gente está tratando, que tipo de ambiente que a gente está tratando, mas especificamente falar, não, é um tipo de depósito ou outro, não é bem por aí. Então, o que a gente vai tomar como evidência, né, para falar de geofísica? Geofísica é aquela coisa de brincar de detetive, né, para ser bem simplório, porque nós não estamos vendo o que está acontecendo, a maior parte das vezes, só se for fizer um furo de sondagem lá, a gente vai saber o que está acontecendo, mas nós temos evidências ali dos nossos dados em superfície, em outros pontos que podem formar um cenário que a gente pode ligar a alguma coisa. Então, nesse caso aqui, quais são os nossos indicadores? O que a gente vai estar procurando, investigando com o MAG e com o gama? Fontes para o fluido magmático hidrotermal, granitóides e pórfiros que têm arrodo na região. Esses tipos de rochas, eles têm conteúdos significativos de magnetita, ou seja, vão aparecer nos dados de magnetometria. As estruturas, zonas de cisalhamento,
elas vão controlar estruturalmente as mineralizações. Ou seja, nós tivemos uma intrusão do nosso corpo, né, seja o granitório, seja pórfido, esse corpo vai produzir o fluido, vai ter associado a ele um fluido magmático. Esse fluido, ele vai ter que ir para algum lugar. Ou ele vai ficar lá, junto da intrusão, ou se tiver zonas de cisalhamento, falhas, fraturas, esse fluido vai migrar. Quando ele migra, aí é que nos interessa, que é quando vai acontecer a mineralização. Então, se nós tivermos lineamentos bem definidos, nós podemos ter uma ideia, opa, aqui é uma região que foi mais propícia, está mais palhada, está mais enfraquecida, possivelmente teve mais intrusões nessa região, e essas falhas, essas zonas de cisalhamento vão servir de condutos e além de condutos de regiões, dependendo do caso, onde pode ocorrer a mineralização diretamente. Quando essa alteração hidrotermal causada pelo fluido, ela aparece ou chega em superfície através da zona de cisalhamento, ou fica em subsuperfície, e depois, com toda a erosão que vai carregando o sedimento lá de cima, ela aflora, depois de alguns milhões de anos, essa alteração fica exposta. Se ela fica exposta, nós vamos conseguir enxergar, a partir de emissões gama, enriquecimentos de potássio. Se tiver ferro associado a esse sistema, o urânio vai estar junto também, e o tório, como não foi carregado pelo fluido, ele vai continuar na mesma dele, não vai alterar. Então, o que nós temos? Nós temos o potássio enriquecendo, o urânio talvez também, o tório se mantendo no mesmo. Então, vamos procurar anomalias, né, assinaturas que nós temos isso: alto potássio, alto urânio e baixo tório. Geomorfologia da região. Nós temos uma região essencialmente plana, com alguns morrotes. A maior parte das vezes, esses morrotes, né, esses pequenos morros, eles estão associados com intrusões e com alteração. É o caso do Alvo 47, é o caso... qual outro que me fugiu o nome? Se não me engano, Serrinha... Me fugiu o nome. Eu vou continuar. Então, segundo como eu estava falando, aqui a região da província, ela vai estar num baixo aqui topográfico. Nós temos as duas serras, a Serra do Caiabis e a outra serra que fugiu o nome também, mas o que interessa é que a PAAF, ela começa aqui, a parte leste dela, em que aqui sim, nós temos o alvo X1, por exemplo, Raimunda e Luizão estão em pontos mais altos topograficamente, estão localizados nessa parte central. Nós temos placers em áreas de várzeas de rios, é o caso do Aguinaldo, que acontece, mas isso já é mais voltado para os depósitos secundários. Então, em Gama, o que a gente vai ter nessa região do leste da PAAF? Nós vamos ter um enriquecimento muito claro de potássio. Nesse baixo topográfico aqui, nós podemos ver várias feições de gama, né, do potássio bem claro, apesar de ser, desculpem, em geral, baixas contagens, o potássio ele fica bem destacado. E pontuais altos de urânio, tório e potássio, principalmente devido a granitóides. Essa outra região aqui, da encaixante, vai continuar sendo um embasamento um pouco bem similar, mas muito mais evoluído. Então, vamos dividir um pouquinho aqui a nossa área, o que interessa para a gente. Ou seguindo aquele mapinha que nós tínhamos com as ocorrências, nós vamos ter, então, no baixo topográfico, uma remobilização de elementos,
nós vamos ter alteração hidrotermal por conta do enriquecimento do potássio e, como eu falei, os granitóides com alta dos 3. Utilizando uma ferramenta que é chamada fator F, nós podemos mapear as zonas que o tório ele não foi remobilizado, mas o potássio e o urânio foram. Então, nessa região aqui, nós podemos ver esse enriquecimento de fator F. Poxa vida, Vinícius, mas nessa região a Nordeste, né, que já está fora da PAF, também tem. Por que que tem aqui e é alteração hidrotermal ou não? Pois bem, esses altos de fator F podem não estar única e exclusivamente relacionados à alteração hidrotermal. O fator F também pode estar relacionado à litologia. Se nós tivermos rochas evoluídas com altos valores de sílica, a tendência é nós termos alto dos 3 elementos. Quando nós isolamos só essas partes de alto de fator F, nós podemos construir um shapezinho aqui, que foi o caso, mapeando onde é que nós temos potenciais alterações e onde pode ser descartado. Muito bem. Então, descartando aquela região, ficando só com essa daqui, nós vamos ver que as ocorrências, elas batem com as nossas áreas de alteração hidrotermal, porém, só o fator F ele não vai resolver a nossa vida. Por quê? É só olhar essa região aqui fora dos domínios da PAF para ver que a litologia pode mascarar esse tipo de informação, pode mascarar esse tipo de dado, né, e nos dar um falso positivo. Então, nós precisamos de mais. E, para isso, nós vamos utilizar outra metodologia, que é a magnetometria. Então, o que a gente sabe? Que os corpos lá, eles têm bastante magnetita, né, bastante mesmo. Em alguns casos, chega a 2% de magnetita, para vocês terem ideia. E nós vamos poder mapear esses corpos utilizando a assinatura deles. Como é que é a assinatura MAG? A assinatura MAG, ela vai ser caracterizada por um dipolo magnético, com a parte negativa aqui no hemisfério sul, né, abaixo do equador magnético, nós vamos ter a parte negativa mais ao sul, a parte positiva mais ao norte, se nós tivermos corpos com magnetização prioritariamente induzida, ou seja, a magnetização daquele corpo vai ser causada pelo campo magnético no momento que eu estou fazendo o meu levantamento magnético. Só esse tipo de magnetização existe? Não. Existe a magnetização remanente, ela tem várias subdivisões, mas nós usamos a magnetização remanente natural para magnetometria. Por quê? O que essa magnetização remanente faz? Ela grava, na verdade, dependendo do tamanho do grão da magnetita, a magnetita vai gravar a orientação do campo magnético no momento do resfriamento da rocha. E o que vai acontecer? Às vezes, essa polarização que eu falei há pouco para vocês, que deveria ser, se fosse induzida somente a parte positiva mais ao norte, a negativa mais ao sul, como é o caso aqui, como vocês podem ver, essas duas anomaliazinhas ao sul, são prioritariamente induzidas, porém, isso pode acontecer de uma outra forma. Se tiver uma remanência forte, uma magnetização remanente forte, como é o caso dessas duas anomalias aqui, essa magnetização pode estar reversa. E isso aí vai nos falar o quê? Isso vai nos dizer que essas intrusões, elas ocorreram em momentos diferentes da história geológica, em que de polarização normal, ela ocorreu no momento perdão, a remanente, de magnetização remanente
ela ocorreu durante uma época que o campo estava reverso ao nosso campo atual. Como eu acho que vocês podem ver, podem ter visto frequentemente nas notícias, nos últimos meses, anos, que o campo magnético da Terra está prestes a inverter. É exatamente isso que acontece aqui. Então, essas anomalias, elas são reversas, elas foram introduzidas durante um momento geológico que o campo estava invertido e gravaram essa direção. Essas anomalias aqui, por exemplo, elas ou têm remanência e foi gravada numa época que o campo estava na mesma direção do campo atual, ou elas não têm remanência, essa remanência é muito fraca, quase desprezível, e não vai fazer diferença no nosso sinal. Mas o que isso ajuda na hora de fazer a exploração mineral? Isso ajuda que, se nós conseguirmos associar uma anomalia com determinada polarização a regiões que há mineralização, que há depósitos, nós podemos usar isso como um vetor de exploração. Um exemplo não relacionado aqui, mas que ocorre, por exemplo, em Carajás, um pouco mais lá para o Pará. Em Carajás, nós temos bifes que têm a polarização normal e temos bifes que têm polarização invertida. Justamente o bife com polarização normal é onde se encontram os depósitos de ouro associados, os IOCGs, da região, que é o caso de Salobo, por exemplo, onde nós temos bifes com magnetização reversa, não há mineralização. Então, é um caso aqui que vai servir a polarização dessas anomalias como referência para a nossa investigação. Muito bem. Então, o próximo passo é o MAG, ele vai ajudar a gente a saber qual que é o contorno, onde começa e onde termina essa intrusão. A gente não consegue ver direito a profundidade, a gente pode estimar a profundidade sem grande resolução e sem grande precisão, porém, lateralmente, a magnetometria vai nos dar um suporte, vai nos gerar informações extremamente úteis. Por quê? Nós vamos saber onde é que está, qual que é o tamanho do corpo, se o corpo tem uma feição mais alongada, se não tem, se ele está seguindo o trend regional ali de deformação, se está associado a alguma zona de cisalhamento, algum lineamento. Então, o sinal analítico, que é o caso aqui, ele vai nos dar justamente essas informações. Então, da mesma forma que eu fiz com o fator F lá atrás, né, que eu peguei os valores acima da média e cortei eles, falei, opa, vou construir um shape aqui para cada um desses corpos, cada uma dessas anomalias que tem uma assinatura mais forte. Então, nesse momento, nós sabemos o quê? Nós sabemos onde são as possíveis fontes do fluido magmático, nós sabemos as regiões em superfície que esse fluido, né, pode ter causado uma alteração hidrotermal. O que falta para a gente agora vai ser justamente o saber por onde que esse cara passou, por onde esse fluido pode ter viajado. Para isso, nós vamos dar uma olhadinha aqui nessa parte de separar um pouco o que é um pouco mais superficial, o que é um pouco mais profundo. Poxa, Vinícius, mas você falou agora há pouco que o MAG não é bom para estimar com precisão o que é profundo e o que é raso. Sim. Porém, o que acontece? Nós não conseguimos falar com precisão, com a precisão de um eletromagnetismo, com a precisão de uma sísmica. Não, definitivamente não conseguimos. Mas nós conseguimos, pelo comprimento de onda do nosso sinal,
saber se são anomalias mais regionais, se são anomalias mais profundas, mais crustais, ou se são corpos mais com um tamanho menor, se são corpos que estão mais restritos às zonas superficiais da nossa região. Então, nós podemos utilizar filtros passa-banda, nós podemos utilizar a filtragem que chama continuação para cima, que é simular, que nós estamos olhando mais de longe o nosso sinal, né, a nossa fonte do sinal magnético. Nós podemos utilizar filtros gaussianos, e assim por diante, fica ao gosto do freguês. Eu gosto de usar o filtro gaussiano, porque gera pouco ruído, e mantém ainda a cara do sinal bem definida. Com ele, o que eu fiz? Eu recortei, né, eu tirei o que é a componente de maior comprimento de onda e a componente de comprimentos de ondas mais curtos. Vocês, em alguns pontos, vocês podem ver que há feições que ainda ocorrem nos dois, ou seja, são corpos que eles ocorrem em profundidade e chegam até bem próximos à superfície ou até a superfície. E com isso, com essa separação de falar, opa, esses caras aqui que eu consigo ver aqui, eles podem estar em superfície, mas não necessariamente, mas eles estão, de fato, indo bem mais profundo do que esses outros corpos aqui, que já não aparecem mais nesse sinal. Esses daqui estão mais restritos à superfície. E por que isso é importante para a exploração? Muito bem, porque dependendo do nível crustal que nós estamos, nós vamos ter alguns tipos de feições, alguns tipos de metalogênese, né? Então, por exemplo, nós temos casos aqui diferentes, depósitos diferentes, que, dependendo do nível crustal, se ele está mais raso, se ele está mais profundo, ele vai mineralizar algum tipo de commodity e vai passar por processos diferentes. Quanto mais raso, maior a probabilidade de, perdão, maior a probabilidade de mistura do fluido magmático com fluido meteórico, com fluido que já estava na encaixante próximo da superfície. Então, isso são feições que nós podemos usar de guia para tentar identificar, opa, qual que é a probabilidade desse cara aqui ser uma intrusão, uma mineralização que ocorreu prioritariamente próxima da superfície, ou um epitermal, por exemplo, né? Ou um corpo já, uma mineralização muito mais próxima da fonte do fluido magmático, quase sem aporte de água meteórica. Então, isso a gente pode usar como referência também. Muito bem. Então, nós temos a referência mais ou menos de quem está mais profundo, quem está mais raso. Nós temos a ideia das regiões que ocorreram alteração hidrotermal. Nós sabemos onde estão os possíveis corpos que geraram esse fluido. Vamos olhar para as zonas de cisalhamento, os possíveis lineamentos magnéticos. Usando aquele conceito de longos comprimentos de onda, curtos comprimentos de onda, nós podemos mapear os lineamentos. Nós vamos usar uma técnica chamada Tilt Derivative, que vai normalizar todos os sinais, tanto profundos quanto rasos. Por isso que antes de usar essa técnica, nós fizemos a filtragem gaussiana lá para isolar, opa, eu quero só quem está profundo e só quem está raso. Muito bem, então olhando esse profundo aqui, esses lineamentos mais profundos, nós vemos uma direção preferencial dos lineamentos na direção leste-oeste, com alguns em menor frequência, nordeste-sudoeste e noroeste-sudeste. Essas estruturas, então, podem nos servir como referência para falar, opa, isso aqui é um depósito aqui
possivelmente foi gerado num horizonte mais profundo. Da mesma forma, utilizando os lineamentos de curto comprimento de onda, nós aí sim vemos essas direções preferenciais no nordeste e sudoeste, principalmente, e noroeste e sudeste, um pouquinho, quase tendendo para o leste-oeste. E a esses lineamentos nós vamos vincular os nossos possíveis alvos mais gerados em horizontes mais rasos. Então, agora, vamos juntar tudo isso. Né? Então, lembrando que nós temos lá na nossa porção leste da província de Alta Floresta, granitóides em maior frequência ali, como possíveis fontes do fluido magmático, né, áreas com potencial para alteração hidrotermal. Muito bem, nós temos morrotes nas regiões que definem, nessa escala aqui não dá para ver muito bem, mas como é aqui nós estamos trabalhando, preferi manter. E esses pontinhos vermelhos são as ocorrências primárias, né, que estão disponíveis hoje no relatório da província Juruena Telespires, na CPRM. Olhando, então, naquela região de interesse nosso, onde está a parte mais escura do gama, aqui com aqueles focos de altos de potássio, nós mapeamos ali nossas mineralizações e vimos onde estão as possíveis alterações hidrotermais com altos de fator F. Se olharmos de... Não veio o slide. Mal meu. Então, próximo passo. Temos aqui as regiões de possível alteração hidrotermal. Olhamos aqui em roxinho as regiões onde possivelmente temos corpos intrusivos com contraste de magnetização. Temos a nossa malha aqui de lineamentos em vermelhos rasos, em azuis mais profundos, e essas áreas aqui, em verde, são o quê? São as áreas onde o fator F, que nos deu alteração hidrotermal, e o sinal analítico se intersectam. Muito bem. Então, se eu sei onde eles se intersectam, ou seja, uma coisa está ligada com a outra, e eu estou vendo onde estão os lineamentos, vamos juntar tudo para ver o que está acontecendo ali. Como vocês podem ver aqui, as ocorrências conhecidas, todas calhando onde esses três fatores se juntam, onde esses três fatores se intersectam, é onde nós encontramos essas ocorrências minerais já conhecidas. Ou seja, nós temos as evidências, nós sabemos onde elas estão, como elas se comportam, cruzando com o que nós conhecemos, o que conhecemos, essas ocorrências suportam essa interpretação nossa dessas evidências e aí então podemos extrapolar. Ou seja, onde mais essas assinaturas se repetem? Em amarelinho aqui são esses alvos mais profundos, né? Talvez possivelmente associados àqueles modelos, né, em que há menos contato do fluido magmático com o meteórico, porque se tratam de zonas de cisalhamento que têm um comprimento de onda que sugere que elas são mais profundas, ou seja, o fluido ele está lá embaixo, ele está saindo lá de baixo e está ficando nessas zonas de cisalhamento. Não, isso não quer dizer que ele não possa vir a superfície mineralizar como um modelo mais raso, mas certamente nesse outro caso de alvos mais rasos, eles estão restritos à camada mais
superficial, a horizontes mais superficiais, colocando esses possíveis alvos aqui dentro de um modelo característico de mistura mais de fluido magmático com o fluido meteórico. Então, a gente viu aqui que juntando todos os fatores, as evidências, batemos eles com o que a gente conhece já, de que é explorado ou já foi explorado, e expandimos para a área toda ali da província, da parte leste da província. Então, para fechar o nosso papo aqui, a geofísica, cada vez mais, né, primeiro que ela sempre foi essencial para investigar áreas de interesse exploratório, por mais que ocorra ainda em muitas empresas ser relegada a um segundo plano e até pouco creditada, mas uma geofísica bem feita vai resolver muita coisa, vai economizar muito dinheiro no esforço exploratório. Dependendo da commodity que a gente está trabalhando, um método ou outro vai se adequar melhor. No caso de sistemas ouro e cobre, EM, métodos que têm esse viés eletromagnético, IP, EM, o próprio magnetotelúrico, são ótimos para a gente trabalhar, são ótimos para serem usados na exploração, porém, em alguns casos é mais complicado usar eles, principalmente no ambiente acadêmico, em que nós não temos acesso a tanta coisa, a tantos materiais, ou não tem o equipamento, ou não tem os recursos para ir à área, e assim por diante. No ambiente de indústria, isso é totalmente diferente, e são usados a rodo. No ambiente acadêmico, na nossa exploração acadêmica, nós vamos usar o MAG, o Gama, que são bons benefícios. Quando tiver um grave, né, fazer uma gravimetria, ainda que a gravimetria seja bem interessante para alvos locais, já quando nós definimos um corpo ou alguns garimpos, por exemplo, para serem avaliados de perto, aí o grave vai ser mais interessante, a gravimetria mais regional vai ter um viés muito mais tectônico do que exploratório. Sensoramento remoto, eu não coloquei aqui, né, acabou, quase coloquei nessa apresentação alguns resultados de sensoriamento, mas aí precisam ser trabalhados mais um pouquinho, então preferi não colocar. Mas só com o MAG e com o Gama, nós pudemos definir alguns novos potenciais alvos ali que valem a pena serem observados mais de perto. Então, com as intersecções de todo mundo, nós definimos a possível fonte do fluido magmático, caminhos para que ele migrou, pelos quais ele migrou e se instalou, que são os lineamentos, evidências dele que ocorreu essa alteração hidrotermal perto da superfície, e aí é só chegar lá e realmente fazer um levantamento mais detalhado, fazer sondagens, e a probabilidade de termos mais encontrarmos coisas novas, que ainda tem muito pouca coisa descoberta ainda na PAF, é bastante grande. Eu gostaria de agradecer a CPRM, que eles a fonte de dados nosso sempre, o CNPq, que deu os recursos para a gente fazer levantamento lá na região, e, sobretudo, o SGA pela oportunidade. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma, ainda que esteja tenha sido uma apresentação relativamente simples, sem muita profundidade, deu para ter uma ideia do que estamos fazendo lá. Nosso grupo está ainda desenvolvendo o projeto, vai sair muita coisa, temos, eu acho que 10 ou 12 alunos de mestrado e graduação, mestrado e doutorado trabalhando lá, com dados da região, e muita coisa eu ainda não pude apresentar, né, porque a gente não publicou ainda precisa ser passado para todo mundo e conversado, mas logo mais teremos
muitas coisas da província de Alta Floresta. Agradeço novamente a oportunidade e abro aí para perguntas, questionamentos, crises existenciais, o que tiverem na cabeça aí. Sim, muito obrigado, professor. A gente que agradece. Já aproveitando, a Camila fez uma pergunta, depois de elogiar a sua apresentação, claro. Ela perguntou se essa metodologia funciona para desenvolvimento de minas subterrâneas ou apenas para pits, e qual a profundidade dessas informações. Então, esse tipo de dado, especificamente o Mag e o Gama, eles não são adequados para a gente trabalhar, para falar, opa, não, isso aqui vai ser subterrâneo, isso daqui vai ser um pit. Você vai ter que chegar lá e fazer as sondagens. Ele vai definir a localização onde a gente vai procurar esse tipo de depósito, mas como ele vai ser lá, é só chegando realmente usando outras metodologias como EM, como IP. IP a gente vai fazer lá também no Alta Floresta. Tem algumas coisas até já publicadas já de outros grupos de pesquisa da região, mas não dá para a gente diferenciar um do outro. Né? Essa coisa que eu falei de usar como referência de possível um possível modelo ou outro é algo assim muito, né, muito pouco, vou falar um pouco confiável, né? Mas assim, é um chute bastante longo para a gente falar simplesmente, não, isso aqui cravar é o tipo de modelo, a gente vai fazer um pitch, isso aqui a gente vai fazer um, um, qualquer outra coisa. Então, o Magel Gama, horizontalmente, a gente sabe bem. Em profundidade, saber como vai ser depois a mina, a exploração, não, a gente não vai por aí, não. São outros métodos. Sim, perfeito. Já aproveitando essa pergunta da Camila, eu vi que você classificou em alvos mais rasos e mais profundos, né? Uhum. Acho que no penúltimo mapa. Sim, sim. Os mais profundos, você associou os lineamentos mais profundos junto com o mapa de magnetometria mesmo? Para escolher e definir esses alvos? Vamos lá. Todos os alvos que eu coloquei aqui, eles vão ter a intersecção da alteração endotermal lá, né, a intersecção de uma fonte magnética e o que foi determinante para falar, isso aqui é possivelmente raso ou profundo. Eu não estou falando que a mineralização hoje está rasa ou está profunda, não estou falando isso. Eu estou falando que os profundos, eles estão associados a lineamentos mais crustais, que vão mais fundo na crosta. Então, a probabilidade de a gente ter uma mineralização que tenha ocorrido, não que esteja hoje mais profunda, é maior. Né? Isso não vai acontecer. Os alvos rasos, eles estão restritos a lineamentos que têm curto comprimento de onda. Eles não ocorrem, eles não vão muito fundo na crosta. Né? Então, possivelmente, o que tem ali, né, essas fontes aí, os lineamentos, se é que tem a mineralização ali nesses pontos, eles vão estar restritos a horizontes mais rasos. Tá? Mas isso, eu não estou falando de onde está a mineralização hoje. Estou falando de onde ocorreu, possivelmente ocorreu, por onde possivelmente passou o fluido magmático que foi culminado depois lá na mineralização. Se a fonte está mais profunda ou se está mais rasa. Então, foi o comprimento de onda dos lineamentos que definiu entre um e o outro. Boa tarde, entendi. Silvia. Eu queria primeiro parabenizar o trabalho, muito bom. Eu já mexi muito com ouro e acho que a metodologia está perfeita, é isso mesmo. O fator F e essa parte de hidrotermalismo, ele é perfeito. Eu fiz um teste aqui no quadrilátero ferrífero e aonde... Não, foi perfeito. Onde tinha anomalia é a mina.
Tem o mestrado do Tiago Madeira, que utilizou também a mesma sistemática, 100% de acerto. Eu acho que vocês estão no caminho, eu tenho certeza que vocês vão achar muito ouro aí. Agora a gente está, além disso que eu mostrei para vocês, que realmente o que eu falei agora há pouco, não deu tempo de eu colocar, utilizando censuramento remoto também, técnica crosta, definindo a reflectância de alguns minerais, para aumentar, para colocar junto, ver a intersecção de todo mundo. E eu tenho 2 alunos que estão trabalhando agora com machine learning e com deep learning para tentar automatizar essa coisa toda. Vamos ver onde dá. Não, tem vários trabalhos que fazem isso. A Dalene, professor Dalene, o doutorado dela foi exatamente isso, né? Ela pegou, e foi aqui na região também, no Quadrilátero Ferreiro, fazendo com esse banco de dados de aerotransportado, né? Não, mas é excelente, muito bom mesmo. Muito obrigado. Obrigado pela apresentação, foi muito boa mesmo. Vinícius, eu não tive tempo de apresentar, mas essa é a nossa professora orientadora, Maria Silvia. Com muito prazer, mãe. Ela que eu que tenho colocado esses meninos para sofrer um pouquinho com a geofísica, porque a ideia é vulgarizar a geofísica, usar para tudo que for necessário. Geotecnia, vamos usar geofísica. Eu estou mexendo agora com arqueologia, está dando resultados muito interessantes. Muito interessantes. A ideia mesmo nossa é vulgarizar a geofísica. Porque o pessoal fala muito de geofísica, petróleo. Nossa, é excelente para petróleo. Não tem petróleo sem geofísica. Perfeito. Mas também tem uma quantidade enorme de aplicabilidade que não só o petróleo. Essa assim, respeitando a física, exato, aprendendo a geologia, você vai muito longe. Eu estou apanhando agora, eu sou geofísico de formação, sou lá do IAG, da USP, né, da graduação, mestrado, doutorado eu fiz uma parte lá, uma parte na Escócia, mas trabalhando com tectônica. E aí eu entrei logo em seguida como professor na geociência, o pessoal da geologia. Então, assim, eu tô apanhando que nem gente grande. Eu sou geóloga, né? Então, eu acho que isso, e adoro. Eu fiz meu doutorado lá com o Fernando Brenha. Com o Brenha, sim. Com o Brenha. O Brenha, ele foi orientado pela minha orientadora também. Não, perfeito. A Marta Motovani. A Marta, conheço. Eu fiquei lá 4 anos. 4 anos eu fiquei lá na USP. Show. Lá, fiquei lá, conheço bastante pessoal lá. A Teca, o Vladimir. Até que o Vladimir saíram agora. Deve já ter aposentado. Só que que eu doutorei já tem 21 anos. Então, eita! Já, né? Só um pouquinho. Mas muito bem. Parabéns mesmo. Trabalho excelente. Muito obrigado. Ô, Vinícius, novamente, muito obrigado. A maioria dos comentários no chat estão elogiando a apresentação.